A proposta hoje é falar sobre a importância do papel do professor. Começo então falando da grandiosidade da nossa categoria, né? Nós somos mais de 2,5 milhões de profissionais vinculados à docência. Talvez seja a maior categoria profissional do país, né? Além disso, nós somos o profissional com o qual as crianças, adolescentes e jovens convivem essa vida inteira, desde que entram na escola. Quanto mais cedo entram na escola, mais convivem com o professor, né? Além disso, a gente tem também uma outra questão a considerar, é que se nós somos professores no início da escolaridade, temos lá 25 alunos, isso só para fazer uma continha por baixo, né? Durante 30 anos, nós teremos tido 750 meninos e meninas que passaram por nós ao longo da nossa jornada profissional e pelos quais nós tivemos responsabilidade educativa, né? E se formos professores de Fundidores ensino médio e tivermos 250 alunos por ano, por exemplo, já que são muitas turmas nesses segmentos, né? Ao longo de 30 anos, a gente terá tido 7.500 alunos, meninos e meninas que passaram por nossas mãos, digamos assim, né? E que nós fomos responsáveis de alguma maneira pela sua educação, pela sua formação. Então, isso, gente, não é pouca coisa. Isso é muito importante da gente nunca perder de perspectiva, porque é isso que vai dar o tom, né, das escolhas que a gente faz. Eu costumo sempre dizer que nós precisamos pensar isso. O que eu quero deixar quando eu sair da educação? Ou porque me aposentei, ou porque fui fazer outra coisa da vida, né? Como que eu quero ser lembrado? O que eu quero ter deixado de legado que seja obra minha, daquilo que eu fiz, né? Muitas vezes 40 horas por semana, às vezes mais. Onde que eu estou colocando minha energia e para que finalidade? Então, se a gente tiver claro a importância disso tudo, fica mais fácil enfrentar os desafios, né? E aí eu gosto muito de uma proposição feita pelo professor Antônio Novo, que ao invés de fazer uma lista de competências profissionais, daquelas que nunca a gente vai dar conta de ticar todas, dizendo eu tenho essa, tenho aquela outra, ele fala em disposições, né? E eu acho muito bacana. Então ele fala que todo bom professor tem que ter conhecimento, porque sem conhecimento não se ensina, não se garante a aprendizagem de todos, que é esse o nosso papel docente, de educador e de cidadão comprometido com a educação quando a gente é professor, né? Um outro aspecto que ele fala que é importante, que é a inserção na profissão, né? É com os colegas que a gente aprende o exercício da profissão. Então, ter essa possibilidade é algo necessário de garantir na escola e de nós próprios pessoalmente buscarmos, né? E ele fala também da importância de participar de movimentos pedagógicos, né? Isso fortalece a gente, a categoria, dá aquele sentimento de que nós somos parte de algo maior, importante, relevante, né? Uma outra disposição, além do conhecimento e da inserção na cultura da profissão, é o tato pedagógico, que é o que a gente às vezes brinca chamando de jogo de cintura, né? O que é o tato pedagógico? É algo que não é possível ensinar ninguém a ter, né? Porque o tato pedagógico é uma capacidade de tirar de letra, saber qual é a melhor escolha a fazer a depender da situação, de se fazer respeitar pelo aluno, de conseguir seduzi-lo para que se engaje nas propostas, né? Então, tudo isso faz parte da situação docente, digamos assim, né?
E aí outro aspecto que o professor Antônio Nova fala que é muito importante, que faz parte aí de uma quarta disposição, é o trabalho coletivo, né? Que para mim é uma religião. Para mim o trabalho coletivo é uma salvação, né? Do desamparo, da solidão, da gente encontrar soluções para os nossos dilemas cotidianos, enfim. E o último aspecto que ele chama de disposição também, que seria a quinta, é o compromisso social, né? Então ele diz que nós podemos, enquanto educadores, mudar o destino pré-estabelecido para as crianças, seja pela família, pelas condições de vida, pela sua história até chegar na escola, né? E nós, os educadores, podemos fazer um outro destino acontecer, acreditando, investindo, né? Fazendo com que os meninos sintam que a escola vale a pena, que aprender vale a pena, que viver vale a pena, né? Então, ser educador não é pouca coisa, é muito sério, muito fundamental. E me parece que nesses tempos agora, né, que a gente viveu de ensino remoto, teletrabalho, essa coisa toda decorrente aí de um isolamento forçado por conta de uma pandemia que a gente nem sabia que tinha, tudo que a gente viveu não pode ser perdido na reflexão sobre qual é a escola que nós podemos fazer acontecer daqui por diante, né? Eu destacaria dois aspectos. Um aspecto é o fato de que o uso dos recursos tecnológicos, que foi feito num primeiro momento para se comunicar com os meninos que estavam não mais em presença na escola, mas nas suas casas, né, para fazer acontecer uma educação possível à distância, isso tudo precisa ganhar uma proporção qualitativa cada vez maior para que seja posto a serviço da aprendizagem, quer dizer, como aproveitar os recursos tecnológicos que foram aprendidos, usados, ampliados, enfim, nesse período, na correria de uma aprendizagem, às vezes na urgência, como colocar tudo isso a serviço de verdade de um processo de aprendizagem para que os meninos cada vez fiquem mais instigados, mais mobilizados para aprender, desenvolvam sua postura de estudante, de pesquisadores que podem ser, né? Então, esse seria um aspecto que eu acho que a partir desse momento que vivemos, se coloca como uma questão para pensar a escola daqui por diante, que é que uso adequado fazer do recurso tecnológico para que esteja não a serviço da comunicação à distância, mas a serviço da aprendizagem concreta, real, e que torne as metodologias ativas uma prática para além dos discursos que fazemos e nem sempre conseguimos praticar na realidade, né? E um outro aspecto que me parece que é fundamental nesse repensar da escola agora e que tem a ver com o papel do professor é assumir que nós temos que pagar uma dívida que temos com a sociedade enquanto escola desde os anos 80, né? Desde 1988, quando a Constituição foi promulgada, portanto há 32 anos atrás, e que dizia que a tarefa da educação escolar é garantir o pleno desenvolvimento da pessoa, né? Nós estamos nesse período todo muito mais focados nos conteúdos clássicos dos componentes curriculares que cada qual leciona, do que propriamente pensando um projeto educativo de escola que de fato garanta o pleno desenvolvimento da pessoa, né? Então essa mesma formulação que veio da Constituição, em outros enunciados se desdobrou na LDB, né, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, algum tempo depois, nos anos 90, se desdobrou também por outras vias no
relatório Delors, que indicava os desafios, pilares para a educação do século XXI, né, que foi a comissão da Unesco que chegou a essa formulação do aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, para quê? Para aprender a ser pessoas cada vez melhores. Isso tudo se desdobrou também nos PCN, né, os Parâmetros Curriculares Nacionais, que na mesma década de 90 falava no desenvolvimento das 7 capacidades humanas, né, então cognitivas, afetivas, éticas, estéticas, físicas, de inserção social e de relacionamento interpessoal, que foram tomadas essas características, essas capacidades humanas, né, como objetivos da educação brasileira naquela época, né, no ensino fundamental. E depois isso se desdobrou nas diretrizes curriculares nacionais e agora na BNCC também, quando se fala no desenvolvimento das 10 competências gerais, como sendo mote para a organização de todo o currículo, desde a educação infantil até o ensino médio. Então, há 32 anos nós estamos falando, com outras palavras, um mesmo assunto muito parecido, né? Quem defende a educação integral fala do desenvolvimento integral e da educação integral, quer dizer, com diferentes abordagens, nós estamos repetindo há anos que é papel da escola garantir o pleno desenvolvimento da pessoa. Então, chegou a hora de não perder de vista que agora o desenvolvimento de atitudes, normas de conduta e convívio, valores construtivos e do bem, muito além dos conteúdos clássicos, conceituais e tudo mais, é nosso papel colocar nossa cabeça para funcionar junto, para encontrar esses caminhos aí, né? Não existe aprendizagem perdida nesse período. Se aprenderam outras coisas e no retorno é preciso fazer um levantamento do que sabem essas crianças, adolescentes e jovens, para fazer um ajuste curricular, não só dos conteúdos clássicos, mas desses outros todos conteúdos atitudinais, procedimentais, que além dos conteúdos conceituais, dão o tom disso que é o pleno desenvolvimento da pessoa, ou que é a formação integral da pessoa, né? Ou que é uma pessoa com diferentes capacidades humanas desenvolvidas. Temos chão pela frente ainda, mas a gente não vai deixar a peteca cair, porque nunca deixamos, né? Nós, professores, estivemos sempre na frente da luta, a despeito de todos os problemas e a despeito de nem sempre outros professores, nossos colegas, virem junto nas lutas que travamos, né? Mas sempre tivemos à frente das lutas necessárias de lutar nesse país. E vamos seguir assim.